Saudações, Computer Boys and Girls! Aqui o William Moore do Império des Dark, lutando contra a ciência da injustiça. E hoje trago para vocês, conectados, gigantes guerreiros, o livro O Elogio da Mão, a importância da mão humana. Livro maravilhoso, super curto. Vim aqui discutir esse livro ó, com 35 ilustrações em cor. Editora 34, um trabalho lindíssimo da 34. Tradução, notas e pós-fácios de Samuel Titan Jr. O que é O Elogio da Mão? É um livro desse maluco aqui, Henri Faucillon, final do século XIX, começo do século XX. Ele escreveu um livro curtíssimo, discutindo ideias sobre a mão humana. E apesar de curto, o próprio Samuel Titan Jr. fala, é impressionante o quanto esse sujeito é erudito. Impressionante o quanto o texto discute coisas que você vê que estão há décadas na cabeça desse maluco. Vou mostrar aqui. A edição é lindíssima, com muitas imagens aqui, ó, de arte, né? Ele discute muito Rembrandt, Hokusai, aqui, ó. Aqui é o texto e aqui são as minhas anotações, tá vendo? Que eu não consigo parar de anotar. Fiz até um vídeo aqui sobre a aula de anatomia do Dr. Tupi. Lindo, e o que é mais legal, a edição é maravilhosa. Ao texto original, o tradutor colocou isso daqui, ó, na página da direita é o texto e aqui na página da esquerda são as notas. Um absurdo de quantidade de notas explicativas que não tinham no texto original. Ajudam muito. Imagens que ajudam muito, porque o texto se refere muito a imagens. Um livro curtíssimo, mas interessantíssimo. E o que ele discute? Bem, 1000 ideias. É a segunda vez que eu leio, comprei ele no começo do ano e estou relendo. Ele discute o quanto a mão humana é uma ferramenta de conhecimento. Tem tudo a ver com o que eu falo aqui direto, né? A mão é que nos faz inteligente. Ele fala, a inquietude da mão na sua exploração tátil do mundo nos faz inquietos, irrequietos. Estamos o tempo todo tateando o mundo, reconstruindo o mundo, pegando os restos de mundo para transformar em novas coisas. Por exemplo, um livro, uma roupa, um óculos, um microfone, um celular. A gente pega os restos de mundo. E o que é interessante, né? Isso aqui é uma ideia minha, não está no livro, mas a gente pega os restos de mundo, madeira, pedra, sólidos, minerais, tudo que a gente encontra, para produzir superfícies para a nossa mão mexer, manipular. Superfícies agradáveis à mão. Não é? Na natureza, a gente não tem tanta superfície quanto a gente tem aqui. Tudo que a gente construiu foi com a mão para criar superfícies e ferramentas para continuar usando a mão. A mão, ele fala, até acho que na parte final já, no final do livro, o quanto a mão é um desafio ao espírito. Essa vontade de tocar em tudo, que nem aquele conto, como as mãos de Orla, que é aquele conto do Nerval, que ele fala que a mão ganha vida própria. Isso, aliás, está num ótimo outro livro de mãos, Darian Leader, Hands, esse sem tradução em português. E aí, entre outras coisas, ele fala muito de arte, como eu disse. Ele discute a ideia de que na arte, principalmente do Rembrandt, ele fala aí, do Hokusai, existe algo impressionante nesse desenho livre. Ele vai falar isso daqui, vou até mostrar aqui, ó. Por exemplo, no Hokusai, o Hokusai tem uma série de ilustrações em que ele faz um desenho de um animal, de uma pessoa, de um objeto, sem tirar a pena do papel. Às vezes desenhando até sem pena, desenhando com uma casca de ovo. Olha só que interessante, ele fala, isso daqui é um desafio. Você colocar aqui, ó, vou colocar uma anotação minha em cima do texto dele. O desenho em linha única, mais que a pintura, carrega o rastro do caminho tomado pela mão, mas pelo raciocínio. Também pelo raciocínio do artista. O desenho caligráfico, que nem meu amigo Winkler fala, o desenho caligráfico é o raciocínio humano fixado para o futuro, ou seja, sempre vivo. O desenho tem algo do nosso raciocínio em movimento. E a mão se surpreende, ele fala também, quando você tem uma
dificuldade imposta pelo material, a mão encontra um caminho que o raciocínio às vezes não chegou. Sabe, quando você tem uma dificuldade, você fala, ah, nossa, que nem outro dia a menina fazendo baliza, nunca fez na vida, bateu o carro e fez uma baliza maravilhosa. Que às vezes é isso. O tato, o corpo pensa numa velocidade e com uma destreza que surpreende o próprio intelecto. Só para terminar falando mais uma coisa aqui que ele coloca, que é, vou trazer aqui o Victor Hugo. Ele traz a obra do Victor Hugo e isso eu acho interessante. Aqui, ó. Você não sabe, o Victor Hugo, autor de Trabalhadores do Mar, Os Miseráveis, ele era um ilustrador, assim, em momentos de passatempo, né? Não era profissional. E aqui ele desenhava muito com borra de café, com o que tivesse na mão, né? O que tivesse na mão, esponja, ele desenhava. E aqui ele coloca uma coisa muito interessante. Aqui em Victor Hugo temos a sensação de observar o trabalho de um homem livre. Porque ele se questiona, seria a perfeição a virtude do escravo? Quando a sua mão é livre para rabiscar, sujar, ela é uma mão criativa. Talvez a gente, quando quer, aí para o pessoal do desenho, quando quer ser muito preciso, a gente está tendo uma mão escravizada, não está solta. E ele diz mais uma coisa do Victor Hugo, isso é muito legal. Victor Hugo e o uso de materiais não acadêmicos. Como disse, ele desenhava com café, com mancha, gostava de sujar, né? Não era ideia de acadêmico, de desenho acadêmico, né? Então, Victor Hugo e o uso de materiais não acadêmicos. Longe de serem a prova da onipotência do gênio, tipo, olha, ele é tão genial que consegue desenhar com café e sem pincel, são parte da razão porque seus desenhos nos parecem tão vivos, séculos depois. Parte acidentes, parte destreza. Isso eu adorei. A ideia de que parte do que torna aquilo tão vivo é o desafio do material. Quase um acidente. E ele coloca aqui, para uma obra ter um acidente útil, positivo, interessante, válido, o raciocínio por trás da obra, o fazer a obra, deve pressupor esse acidente. No caso do Victor Hugo, ele já se pressupunha ao pintar com café e com uma lâmina, com uma esponja, com uma escova. Ele já pressupunha que o acidente seria bem-vindo. Faz muito pra gente pensar isso sobre criação, hein? Muito isso daqui. Indico esse livro. Depois desse livro, também o Hands do Darian Leader e obrigatório Arte e Ilusão do Gombrich. Eles conversam. É isso, Computer Boys and Girls. Isso foi só um prelúdio da guerra do Império do Maligno Desdark contra a ciência da justiça. Continue lutando, Computer Boys and Girls. E adeus, gigantes guerreiros. Beijos.